Boa noite. Olá, Olá, boa noite, Gabi. tudo bem, Thaís? Tudo jóia? Deixa eu arrumar minha câmera aqui, que ela tá um pouquinho. Aproveitar, eu também vou pôr a Isso. minha um pouquinho mais pra cima. Tava pra baixo. Melhorou. Ótimo. E aí, Vamos como é que você esperar. tá? Tudo bem, graças a Deus. E você? Como é que tá esse início de Joia. semana? Tudo jóia? Sobrevivendo. Sobrevivendo. É, Ai, faz parte. é, Esperar entrar mais um pouquinho de gente aí. sim. Esperar uns minutinhos, aí a gente começa, Uhum. né? Sim. Está entrando um pessoal Nossos já. maridos estão aqui, né? É, minha mãe, os corujas. A minha mãe não tem Instagram, senão ela estaria também. Ah, é. Estaria, com certeza. Danilo, Patrícia, meus colegas de trabalho também, que eu vi. Olá. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Estamos guardando mais um pouquinho. Eu anotei aqui os recadinhos de sugestão que nos mandaram, Gabriela, para ficar mais Joia. fácil da gente responder as perguntas, né? Que a gente recebeu alguns. Joia. Ex-alunos, parceiros de pesquisa, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, Tatá, boa noite. Oi, Daniel. Meu laboratório de pesquisa tá aqui hoje. Que joia. Kelly é minha mãe. Ah, entendi. Eu tô assim, Dona Kelly vai tirar ponto? Oi, peraí. É. Ai, ai. Que chique, sua mãe tem Instagram e Tem. bombando as redes sociais aí. Minha mãe é Ela bem bomba avessa a nas essas Instagram. coisas. Ó, o Danilo, comi meio quilo de pão. O Eita, Danilo me deu uma nós. panificadora de casamento, de presente de casamento. Esse é bom. Será que ele gosta de pão? Pessoa nem é mais meu aluno. Matheus, meu aluninho. Bruna, minha paciente. Tiago, meu amigo. Quanto tempo? Acho que a gente pode começar, Gabriela? Ou você quer dar mais um tempinho? Acho que sim. Acho que Não, a podemos, gente né? pode começar, né? Se você quiser se apresentar antes, fica à vontade. Bom, boa noite, pessoal do Instagram da Gabriela, que não me conhece. O meu nome é Thaís, eu sou nutricionista. Dentre as áreas que eu atuo, eu tenho especialização em obesidade e transtornos alimentares, que, no caso, os transtornos alimentares são o tema da nossa palestra, da nossa live de hoje, né? Porque os transtornos alimentares estão aí com força total durante a pandemia. Então, a Gabriela me convidou aqui, eu venho muito grata à Gabriela, para a gente falar um pouquinho sobre isso, para a gente discutir as ideias que vocês mandaram como sugestões para a gente durante a semana, né? Então, nós vamos fazer um bate-papo aqui com o que vocês já mandaram e, se der tempo, a gente responde alguma dúvida, alguma coisinha que aparecer aqui durante o chat também que vocês forem mandando, né?
Ô, Gabriela, se você quiser se apresentar para os meus participantes. Vou me apresentar. Depois todo mundo segue todo mundo, gente. É. Se vocês gostarem, todo mundo segue todo mundo. Verdade. Bom, gente, eu sou Gabriela, né? Eu sou médica. Eu faço residência de psiquiatria lá no IPSENG, estou no 3º ano. E lá eu trabalho lá no IPSENG, então, num ambulatório de transtornos alimentares, né? É um ambulatório interdisciplinar, a gente conta com profissionais de outras áreas também. E, além disso, eu tenho feito cursos e estudado um pouquinho do tema, me interessa bastante, por isso eu chamei a Thaís, né, pra gente conversar sobre isso, porque nesse período agora da quarentena é uma queixa muito comum de consultório, né? E a gente tem visto uma piora no ambulatório de transtornos alimentares. E, além disso, também pessoas que às vezes, né, nunca tiveram muito essa queixa estão procurando muito, preocupadas, né, com a questão alimentar no geral, assim. Então, eu acho que é um tema bem rico e bem propício falar disso agora também, né? É um tema que tem surgido recorrente, de forma recorrente no meu consultório também, nas consultas, né? E uma coisa que eu queria falar aqui com vocês, pessoal, a Gabriela teve a mesma impressão. Quando a gente falou de transtornos alimentares na pandemia, nós imaginamos que ia sair pergunta de tudo, né? Mas foi 100% sobre compulsão alimentar. Todo mundo quer falar sobre compulsão alimentar. E a gente ouça, o que é um transtorno alimentar? Né? Você se alimentar de uma forma não saudável que vai trazer alguma interferência no seu organismo, alguma interferência negativa no seu organismo. Não necessariamente uma compulsão. Pode ser uma anorexia, né? Tem várias outras formas, mas nós vamos focar mais na compulsão porque foi o tema recorrente aqui que vocês pediram para nós falarmos hoje, né, Gabriela? Nós até nos organizamos para falar mais sobre isso, porque foi o que vocês pediram. A gente mudou um pouquinho o foco. Foi. Né? Sim. Então, você quer começar falando um pouquinho sobre Eu ia começar falando um pouquinho sobre o que são os transtornos alimentares, né? E falar um pouquinho da compulsão especificamente do ponto de vista médico-psiquiátrico, né? Bom, os transtornos alimentares tem tido uma mudança na questão de classificação de diagnóstico, porque atualmente a gente enxerga muito mais a questão, assim, de como que esses transtornos estão interligados, né? Então, como que existem algumas características que são meio que de todos os transtornos, né? Características como questão de ser muito perfeccionista, questão de ser muito idealizador de uma imagem corporal, de um peso corporal, e também aquela questão assim imaginar muito assim uma forma física ideal, né? Mas além disso, existem sim os diagnósticos diferentes. Então, por exemplo, nós temos um transtorno alimentar que seria a anorexia, que a pessoa tem um padrão de restrição, né, alimentar, ela para de se alimentar porque ela quer emagrecer, ela não quer, na verdade, ganhar peso muitas vezes, porque a maioria das pessoas já são até abaixo do peso nesse transtorno, né? Então, muitas vezes ela morre de medo de ganhar peso e ela tem uma questão também de distorcer a imagem corporal, né? Ela imagina, então, que ela precisa desse emagrecimento, sendo que muitas vezes isso não é verdade. Nós temos, então, a bulimia nervosa. A bulimia é um transtorno alimentar em que a pessoa tem episódios recorrentes de compulsão, né? Eu vou depois explicar direitinho o que seria um episódio de compulsão, mas a pessoa tem esses episódios recorrentes, ou seja, isso acontece numa certa frequência para poder ter o diagnóstico, isso acontece já há certos meses para a gente poder também estar dando esse diagnóstico, né? Não é algo que aconteceu só uma vez, isoladamente. E esses episódios não são frequentes. E o que diferencia o transtorno de compulsão alimentar do transtorno de bulimia, especificamente, é porque na bulimia a pessoa faz um ato depois purgatório. O que seria isso? A pessoa vai e provoca um vômito, a pessoa usa laxante, a pessoa vai e faz assim, exercício físico em excesso, imaginando que com aquilo ela vai emagrecer. Então, tem essa questão desse ato compensatório, né? Vamos dizer.
Que são atos que não funcionam, né? Já entrando um pouquinho no assunto, mas são atos que não funcionam, né? Não, a pessoa não vai deixar de ganhar o peso por causa disso. Então, ela fica frustrada e aí entra num ciclo, né, vicioso, assim, digamos, de que a pessoa se frustra, aí é muito comum em todos esses transtornos a pessoa ter uma ideia, assim, de 8 ou 80, né, tanto na compulsão alimentar quanto na bulimia. Ah, agora que eu não consegui mesmo seguir a dieta, então eu posso comer demais, e aí a pessoa abusa, aí ela se sente culpada, sente que é incapaz, e aí por causa disso ela vai e, né, entra num ciclo de alimentação ruim, e aí depois ela, não, tem que fazer outra dieta de novo, e aí fica numa dieta muito restritiva, né? E tem outros transtornos que são menos comuns, assim. Tem um transtorno alimentar restritivo evitativo, que a gente vê muito em criança, aquela criança que seleciona muitos alimentos, né? Não come quase nada, emagrece, perde peso, fica às vezes abaixo do peso. Tem aversão aos alimentos, seja pela textura, pela cor, pelo cheiro, pelo gosto. Então, e tem alguns transtornos bem mais raros, assim, que eu acho que nem vale a pena comentar, mas que existem alguns outros também mais incomuns e mais, assim, bizarros, digamos. Você quer falar um pouquinho da sua visão, assim, dos transtornos alimentares, tá? Do ponto de vista da nutrição? Acho que seria legal também. Sim, no caso dos transtornos alimentares, o que eu vejo muito na clínica são as pessoas que me procuram para tratar a compulsão alimentar como a nutricionista, né? Os pacientes, eles identificam a imagem do nutricionista. Eu vou lá no nutricionista, ele vai me obrigar a fazer uma dieta bem restritiva e com isso eu vou vencer a compulsão alimentar e emagrecer, né? Sim. E a primeira coisa que eu tenho que falar é que não é bem assim que funciona. Na verdade, são duas coisas, porque muitas pessoas confundem o ato de querer comer um pouco mais com a compulsão alimentar, né? Eu tenho paciente que me relata assim, eu tô com compulsão alimentar, tá aí? Eu tô assim, mas como assim? Me explica o que é que está sendo a sua compulsão alimentar. Aí o paciente vira pra mim e fala, não, é que você colocou pra comer um prato aqui da refeição, e aí eu como, e aí depois eu ainda repito esse prato, e ainda como um bombom depois, uma sobremesa, né? E aí, assim, não é bem assim. A compulsão alimentar é algo muito mais sério, é algo muito incontrolável. É como se você começasse a comer e naquele momento você entrasse no piloto automático. Você não consegue parar de comer, você não percebe o quanto está comendo e você acha que o que você está comendo não é suficiente. Continua até acabar ou até passar mal, né? Então as pessoas confundem muito o fato de repetir um prato com eu tenho compulsão alimentar, que é algo muito mais grave, né? E mais grave ainda é querer corrigir isso com uma dieta restritiva, porque isso só piora os episódios, né? Então o paciente relatando isso para mim, eu já falo, olha, o problema é resolvido por uma equipe multidisciplinar, o nutricionista não consegue resolver sozinho um problema de compulsão alimentar, né? Nós vamos calcular um plano adequado, vou te dar dicas, vou seguir, mas não é tão simples assim como parece. A compulsão, tem gente que vê como bobagem, tem gente que vê como frescura, né? Quem tá de fora e não conhece direito acha que a pessoa só é exagerada, mas não é. A pessoa tenta preencher alguma coisa, né? E não só, Gabriela, a compulsão alimentar. Às vezes ela tem compulsão por outras coisas, né? Na quarentena, eu não sei no seu consultório, mas no meu nós estamos enfrentando um problema terrível de aumento de consumo exageradíssimo de bebida alcoólica durante a pandemia, né? Que é outro tipo de compulsão. É um outro mecanismo que você desencadeia, né? Você come mais, você bebe mais bebida alcoólica, né? São mecanismos compensativos ali, compensatórios nos seus hábitos, né? Tem a compulsão por compras, né? Tem a compulsão por redes sociais. Tem gente que não consegue soltar o celular. Isso chega a atrapalhar a vida da pessoa, né? Com certeza. E o alimento entra aí e pode, com o tempo, provocar um problema de saúde mais grave, mais perigoso. Que é aí que a gente entra para tentar ajudar a pessoa a superar isso aí. Com certeza, né? A gente tem visto muito dessa questão da bebida alcoólica mesmo, né? O problema é que, assim, começou a quarentena, então muitas pessoas ficaram dentro de casa e pensaram, já que essa semana eu tô aqui mais, eu vou tomar um pouquinho mais da cerveja, o vinho que eu tomava no fim de semana eu vou tomar todo dia um pouquinho. E começa
um ciclo, assim, de querer todo dia tomar um pouquinho, né? Então a gente tem visto pessoas que estão abusando mesmo, né? E isso vai trazer uma consequência depois, né? Em relação à compulsão alimentar, né? Eu ia falar um pouquinho dos episódios. Um episódio de compulsão alimentar é considerado um episódio, né? Igual você estava falando, Thais, em que a pessoa ingere uma quantidade absurda de alimento num curto período de tempo, de uma forma totalmente desproporcional com o que é esperado naquele contexto, né? Então, por exemplo, tem pacientes que têm compulsão alimentar que comem, por exemplo, sei lá, 1 quilo de sorvete, 1 quilo de bolacha mole, porque a bolacha já até passou da época, mas a pessoa come, né? Por quê? Porque é igual você falou, né? A compulsão a gente vê muito nessa parte assim de cognitiva que tem um preenchimento de uma emoção, né? De um vazio. E é uma resposta para compensar uma emoção que a pessoa não está dando conta, muitas vezes, né? Então, por exemplo, teve muitas perguntas do tipo, por que eu tô ali comendo mais na quarentena? Por que eu tô, a pessoa às vezes até escreve, não tô sendo compulsiva, mas assim, não sei se preencheria esses critérios mesmo, mas eu entendo, né, que é aquela pessoa que tá comendo às vezes meio que fora de controle. E assim, a gente vê isso muito porque a pessoa realmente está mais ansiosa, né, tá isolada e não sabe lidar com essa emoção. Isso muitas vezes é descontado na comida, né? E nós temos, inclusive, as comidas afetivas, né? Sim. As comidas que a gente passou a vida gostando de comer. É aquela batata frita que a gente comia, que a mãe da gente fazia quando a gente era criança, né? E agora a gente tá em quarentena, tá isolado, tá longe da mãe, e a gente quer comer a batata frita, entendeu? Por quê? Porque a gente tá numa situação em que a gente está meio cercado de dúvida, de incerteza, de pessimismo. A gente não sabe como vai ser o mês que vem, o ano que vem, né? E a gente quer preencher aquele vazio com alguma coisa que traga felicidade, que traga uma boa memória. Então vai ser a quitanda, que a avó fazia, você vai procurar em alguma comida doce, vai ser a gordura, né? Dificilmente você vai descontar isso no pé de brócolis, porque não traz uma memória afetiva, né? Então, todas essas memórias afetivas que são principalmente ligadas a carboidratos simples, os açúcares, né? E as frituras, gorduras em geral, são relacionadas ao aumento da compulsão e ao aumento do consumo desses alimentos. Então, é uma questão fisiológica mesmo, né? Alguém fez uma pergunta, quer ver? Como a vontade de comer doce aumentou muito. Se existe alguma explicação biológica para isso? Na verdade, a explicação é mais psicológica. É você querer voltar para a memória afetiva de algo que te dá tranquilidade, segurança, bem-estar, prazer. E por isso você come isso meio que para estar ali sentindo aquilo, né? E seu corpo libera serotonina e você realmente se sente bem comendo aquilo. Daí a necessidade de ficar repetindo, e por isso, talvez, né, Gabriela, que a gente tem lido aí, que é o que está acontecendo durante a pandemia, durante a quarentena, a gente querer sair da zona de medo que a gente está vivendo, né? Com certeza, né? E nós temos sistemas, assim, biológicos, né, de recompensa no nosso cérebro, né? Então, por exemplo, tudo que traz prazer e satisfação, a gente ativa certos circuitos, né, que liberam dopamina, e que acabam sendo reforçados toda vez que você repete esse comportamento. Então, fica muito fácil comer, por exemplo, um doce e ativar esse circuito. É como se fosse um prazer muito rápido e você fica reforçando isso toda vez que você come esse doce, né? Você está ensinando para o seu corpo que tem um prazer muito rápido ali, imediato, e que te alivia aquela tensão que você tá, né? Então, tem esse, assim, perguntaram de um componente biológico, teria esse componente biológico, mas por que piora na quarentena? Piora na quarentena porque você está isolado, ou porque você está mais tenso no convívio dentro da sua casa, aquela coisa mais intensa, porque você está sem perspectiva de como que vai ser o seu trabalho depois, como que vai ser o seu retorno a uma vida social normal, assim, digamos. Enfim, você está nervoso, ansioso, preocupado. A gente tem visto muita piora de pessoas que já têm alguns transtornos psiquiátricos como ansiedade, depressão, toque. Então essas pessoas acabam piorando nesse período de quarentena, de isolamento, e às vezes a compulsão alimentar, né, ou até
não exatamente uma compulsão, mas essa questão de comer mais, de descontar na comida, acaba sendo um secundário a isso também, né? Então, às vezes a pessoa estava numa depressão meio subclínica, assim, e que essa coisa vai aflorar agora, né? Porque ela está numa situação péssima, assim, de estar se sentindo, né, sem perspectiva, sem esperança, então isso vai piorar. E aí a questão alimentar vira um sintoma também, né? Então a gente vê isso muito como sintoma também. Uhum. E é importante lembrar também que muita gente resolvia todo esse problema de ansiedade, de se sentir bem, de compensação na academia, que tá fechada. Na atividade física, Na atividade física, né? No exercício físico, Sim. seja na academia, seja correr na rua, seja uma aula de dança. Com Tá tudo certeza. difícil de fazer, tá tudo complicado, né, de participar. Até mesmo então, para caminhar, né? Exatamente, até para caminhar. Então é mais um motivo, né, para piorar essa situação, porque você tem duas coisas funcionando contra, né? O alimento que tá ali para trazer aquela sensação momentânea de prazer e a falta do exercício físico que traria a sensação de prazer também pra Sim. você, né? Então a pessoa meio que é vê uma um das ciclo coisas, fechado. né? Que é uma das coisas que a gente até orienta para a pessoa que tem compulsão alimentar e ansiedade muitas vezes caminha junto, é a pessoa exercitar, né? Porque ela vai liberar aquela energia, igual você falou, a questão da compulsão, gerando um prazer, né? Imediato. Então, o exercício físico vai suprir isso, né? Então, todo mundo que puder fazer isso de alguma maneira nesse momento, vai ajudar a aliviar. Algumas pessoas até perguntaram como melhorar, né? Então, uma das dicas já é essa, né? Tentar exercitar, ainda que seja menos do que você faria numa situação normal, assim, né? Mesmo que você não consiga fazer aquela musculação, aquele aeróbico ótimo, mas faça o que for possível, que já vai te ajudar, né? Que você conseguir. Liga no YouTube, vai dançar. Dançar, às vezes, é tão terapêutico, né? Eu tenho paciente que agora, na quarentena, tá dançando. Tá fazendo aula de dança, de todo tipo de dança. Tá fazendo coisas, yoga. Tem muita gente fazendo yoga aqui, né? Às vezes que é não ótimo, nem né? pela necessidade de emagrecer pelo exercício físico. É a necessidade de espairecer, de pensar em outras coisas, de ocupar o seu tempo com uma coisa que vai te fazer bem, né? Com certeza, né? Até uma das coisas também que a gente orienta, né, é meditação também, né? E o yoga tem essa relação também. Para qualquer pessoa, na verdade, que tenha problemas com compulsão alimentar, com bulimia, porque você ajuda a extravasar energia para uma outra atividade, né? E a relaxar também. Então, realmente ajuda bastante. Tem muita gente fazendo, gente que está descobrindo atividades bacanas que não tinha interesse antes, porque é o que deu para fazer, né? Porque é o que deu para fazer, exatamente. Foram as alternativas que surgiram, né? Que foram encontradas, com certeza. Foram encontradas. Né? Uma coisa importante também, Thaís, da compulsão alimentar, que eu não falei antes, é que existe também uma sensação de perda de controle, né? Então, você falou assim, tem gente que acha que a compulsão alimentar é comer um prato e depois repetir outro, né? Porque tá gostoso, porque é uma comida que gosta muito. E o que eu vejo os pacientes com compulsão falando é que a pessoa comeu, assim, até esvaziar a despensa, ela perdeu completamente o controle. Ela comeu comida congelada, ela comeu comida velha, né? Então, assim, o transtorno de compulsão alimentar vai bem além dessa questão de estar mais ansioso e descontar mais na comida. Agora, na quarentena, eu tô vendo muito isso, assim, né? Uma outra coisa, assim, que já fica de dica também, essa questão de estocar muito alimento calórico, né? A pessoa fala assim, não sei quando que eu vou voltar no supermercado de novo, então vou comprar um tanto de biscoito, Nutella, leite condensado. Os ultraprocessados, né? Exatamente. E aí você estocando aquele tanto de comida calórica, não tem jeito. Na hora que bater a ansiedade, você vai ter aquilo ali disponível, né? No ambulatório de transtornos alimentares, a gente orienta muitos pacientes em relação a isso. Não tem essas comidas em casa, porque... eu tenho até uma amiga que brinca assim, vontade dá e passa. Quando a gente estava na faculdade, principalmente quando a vontade da coisa tem que atravessar a rua, tem que pegar o carro. Exatamente. Né? Essa minha amiga sempre brincava, vontade dá e passa, né? Você fala assim, vontade de comer isso, aquela vontade dá e passa. Tipo, volta para estudar e para de falar isso. Então, assim, a gente tinha muito essa brincadeira. Mas a verdade é que realmente, se você tiver aquele alimento disponível, fica muito mais fácil de você fazer o episódio compulsivo ali, né? Você comer até acabar, comer até sentir cheio, sentir
comer mesmo sem fome, né? Sentir mal-estar, sentir culpa depois, vergonha, né? São coisas que a gente vê no episódio compulsivo. E se você não estocar esse tipo de alimento, fica muito mais fácil para você não fazer isso, né? Eu, por exemplo, amo doce. Então, tem um dia da semana, desde que começou a quarentena, basicamente, que eu compro uns docinhos, como aqueles docinhos, mas eu não posso ter todo dia, porque realmente, se eu estiver dentro de casa e tiver todo dia um doce aqui, eu vou acabar comendo, né? E a gente vê isso acontecendo mesmo. Então, uma das dicas também que eu dou é essa, assim, não tenha. E a questão também, assim, de como se alimentar. Eu acho que isso também é muito importante falar, que é outra orientação que a gente sempre dá no ambulatório de transtornos alimentares. Né? Na hora que você vai comer, você senta na mesa, você faz seu prato, você olha seu prato, você come com calma, você mastiga devagar, você, né, espera, assim, ter aquelas sensações, por exemplo, né, de que, não, agora eu já mastiguei o suficiente, agora eu vou engolir. Você não come no piloto automático. Exatamente. Porque quando você come no automático, você não sente saciedade, né? O chamado mindful eating, né? Isso, que é o comer exatamente. pensando em tudo, né? Atenção plena, né? Atenção plena no mastigar, no comer, no pensar. Você pensar em tudo que tá ali no seu prato, né? Comer com respeito mesmo ao seu prato, prestar atenção no que você tá fazendo. Esquece a televisão, esquece o celular. Come devagar, exatamente. Mastiga, saboreia o alimento. Evita beber líquido durante a refeição. Não é por causa daquela lenda antiga de 10 anos atrás que vai dilatar o seu estômago, você vai ficar com o estômago alto. Não existe isso. Sim. A questão de comer e não beber líquido, tem 2 motivos para o líquido atrapalhar no seu processo. Um deles é que geralmente a gente acompanha a refeição de um líquido calórico. Então, consequentemente, você pode engordar bebendo aquele líquido ali. E o outro deles, que é mais importante, que inclusive pode dar um problema para você bebendo água durante a refeição, é o fato de que um dos primeiros estímulos para falar para o seu cérebro que você está saciado é a saturação das suas papilas gustativas. O que é isso? Quer dizer que quando as terminações nervosas da sua língua estão sujas o suficiente, estão cheias de alimento, o sistema nervoso avisa o cérebro que você está satisfeito e não precisa mais comer. Se você está sempre ingerindo líquido, limpando a sua língua, limpando as terminações nervosas das suas papilas gustativas, consequentemente, você perde esse controle primário de saciedade. Então, você tende a comer mais, né? Então, eu gosto muito de falar com o meu paciente, olha, se você é do tipo de pessoa que senta com aquele prato e come aquela quantidade pronto, ok, pode beber. Mas se você acha que vai perder o controle de comer ali, bebendo, e não vai se sentir saciado o suficiente, então é melhor deixar para beber depois que você tiver acabado a refeição. Então bebe um copo de água antes de começar a refeição, né? Não porque dilata o estômago, não porque engorda, mas porque atrasa a sensação de saciedade, né? E aí o que acontece? Você repete um prato sem ver, porque você não ficou saciado o suficiente, né? Então, outra dica é evitar beber líquidos durante as suas refeições de almoço e de jantar, tá? E até essa questão da velocidade que a gente come, que outro sinal de saciedade é o enchimento gástrico, né? Então, a pessoa que come rápido demais, né? Geralmente, quando é comum, né? A pessoa comer rápido demais e depois falar assim, ai, comi demais, tem aquela sensação de que desagradável, assim, que tá empazinado. Por quê? Porque a pessoa não deu tempo do estômago mandar esse sinal de que ele já estava saciado, né? Então, comer devagar ajuda a comer menos por causa disso, porque realmente você o seu estômago manda o sinal para o seu cérebro de que você comeu o suficiente e que tá legal aquela quantidade, não precisa de mais, né? Então, é algo que ajuda também. Exatamente. Outra coisa que ajuda bastante, pessoal, é respeitar os horários, né? Porque muita gente... Existe essa lenda até hoje na nutrição, eu acho que sempre vai existir. Falou nutricionista, a pessoa pensa assim, eu vou passar fome, né? Muitos meus pacientes assustam com o cardápio e falam assim, nossa, mas eu vou comer mais do que eu comia e vou emagrecer. Eu falei, sim, você estava comendo de uma proporção que seu corpo não aceitava. Agora você vai comer do jeito certo, né? Então é questão de respeitar os horários da refeição. Se você passa fome o dia inteiro, à noite, você vai querer comer mais que o normal.
E você vai geralmente Uhum. comer mais que o normal. Você tá, E você tá doce, preso né? em casa, você tá na pandemia, você tá com você pode estar com uma hipoglicemia. Qual que é a coisa mais Uhum. rápida que você pensa quando você tá com hipoglicemia? Que é a Um glicose açúcar, baixa no né? sangue. Açúcar, você quer doce. E açúcar Exatamente. simples. Você não vai querer comer uma batata doce, você não vai querer É, comer um pão integral, você quer comer um bombom. é. Entendeu? Eu acho muito legal, agora você falou isso, eu lembrei. É, tem muitos pacientes que falam assim, ah, mas chega fim do dia, à noite, me dá aquela vontade de comer um doce que eu fico louca. E a razão disso, né, é justamente isso que você falou. A pessoa faz hipoglicemias ao longo do dia porque ela não alimenta bem, ela não alimenta, você entende até bem melhor do que eu disse, né, assim, a questão nutricional, ou seja, ela não faz uma alimentação que supre as necessidades nutricionais dela, né? Às vezes ela até come muito, mas ela come um tanto de carboidrato e falta um tanto de nutriente. E aí ela faz picos de hipoglicemia, faz carência de algumas vitaminas, de alguns minerais. E o que é que o corpo pede, então, no fim do dia? Açúcar, né? Doce. Açúcar. Açúcar. Então, né? Uhum. O funcionamento central do nosso corpo é glicose. Sim. Outras partes do nosso corpo, músculo, etc., funcionam com outros substratos energéticos. Mas o Uhum. cérebro só funciona com glicose, Exatamente. né? E tem gente E que acha que por causa disso, né, tem que ficar comendo biscoito e tomando café com açúcar o dia inteiro, que você vê isso muito em alguns lugares, né? O dia inteiro uhum, cafezinho com açúcar, biscoitinho. E na verdade, exatamente. você faz isso, aí você faz uma hiperglicemia, aí por causa disso libera um tanto de insulina, aí você faz uma hipoglicemia, aí o que você sente vontade? De comer mais doce, né? Uhum. E além disso, o açúcar gera lentidão. É até bom porque eu vou responder uma das perguntas que eu recebi, que foi questão de prejuízo do açúcar, né, no organismo, assim, do ponto de vista de saúde mental. Ó, lentidão cognitiva, dificuldade para raciocinar e para concentrar, esses picos de hipoglicemia que a gente faz são péssimos para o nosso raciocínio, né, para a nossa concentração. Então, assim, essa coisa de, vou comer um docinho para estudar, para poder ficar mais produtivo, vai ter um efeito contrário, na verdade. Você vai ficar mais No lento, momento vai né? ser bom, mas Uhum, depois vai ser exatamente. um problema, né? E não só isso, isso é a curto prazo. A longo prazo você tem aí uma hiperglicemia, uma resistência insulínica, um provável diabetes, né? Uhum, Que é o fato de você beliscar toda hora. Eu gosto de brincar com os sim. meus pacientes que você descontrolar o seu ciclo glicose e insulina é a mesma coisa de você tá na sua casa, na casa da sua família, no almoço de domingo. E aí você tá lá lavando os pratos que, tipo, parece que o exército comeu na sua casa. A pia tá lotada. Quando você tá nos Uhum, últimos pratos, você é a insulina. Lembrando, você é a insulina e os pratos são a glicose, tá? Quando você tá uhum, acabando de lavar os últimos pratos, chega um familiar e coloca mais um. Aí você vai lá, seu corpo libera insulina de novo, faz um pico de insulina de novo para poder abaixar a uhum, glicose nova que você comeu. Você tá lá lavando o prato. Quando você tá quase acabando de novo, chega alguém e coloca mais alguma coisa. Uma hora você cansa e para de lavar aquilo. A insulina é a mesma coisa. Uma hora você cria resistência à insulina, porque ela não faz tanto uhum, efeito mais para baixar a sua glicose, né? O uhum, que isso quer dizer? Quer dizer distúrbio metabólico. Quer dizer uhum, hiperglicemia, futuro diabetes, né? Então, a curto sim. prazo parece uma coisinha boba. Eu vou ficar, hoje eu vou comer, hoje eu vou beliscar porque eu vou ficar só cansada. Mas a longo prazo, o belisco, né, comer fora de hora, Uhum, pode gerar um problema muito maior e incurável no seu organismo, né? Então sim. a gente tem que pensar a curto e a longo prazo, que a gente às vezes pensa que é bobagem hoje, né? Outra coisa também, é o tal desse excesso de calorias. Não, vou comer 100 calorias a mais hoje. Beleza. Amanhã também eu vou tomar 2 cafezinhos com açúcar e mais 100 calorias. Aí você faz isso por 30 dias. No final são 3.000 calorias. É 1 quilo que você ganhou ou deixou de Sim, perder, né? sim. Então, são essas a gente tem é bom a gente observar a nossa alimentação ao longo do tempo e pensar nas pequenas coisas que podem fazer a diferença ali no final do mês. Só hoje Uhum, eu vou fazer uma coisinha errada. Mas será que é só hoje mesmo? Será que isso está uhum, durando tanto tempo assim? Né? E então controle o horário da alimentação, evita beliscar,
né? Bebe água. Se não gosta de água, coloca um limãozinho, põe um gengibre, faz uma água saborizada, né? Evita o excesso de suco, viu, pessoal? O suco, ele deve ser feito com no máximo 2 porções de fruta, né? Suco é saudável, é legal, mas é muito melhor você comer a fruta, porque a fruta tem a fibra, que é outra coisa importantíssima para tratar a necessidade de comer, a necessidade de mastigar. A fibra fica mais tempo no seu estômago, no seu intestino, então você fica cheio mais rápido, né? Então, evita beliscar, evita comer fora de hora e evita o suco das frutas em excesso. Porque, por exemplo, uma laranja tem 70 calorias. Você toma um copo de 500 ml de suco de laranja, você usou o quê? Umas 7 calorias? Você está tomando ali quase 500 calorias em um copo de laranja? Quando o seu corpo precisa de 1.500 por dia. Então, em um copo de suco de laranja, você já bebeu tudo, né? Ou um copo de refrigerante. Então, come a laranja, come o bagaço, come tudo. Ou então faz o suco com limão. Olha só, com meio limão você faz um copo de suco, né? Não precisa gastar 7 limões para fazer um copo de suco, né? Sim. Então, façam essas escolhas, optem por mais fibra, mais aveia, verduras e legumes. É claro que eu, como nutricionista, tenho que fazer aqui a política da verdura e do legume, porque é importante na nossa alimentação. E não importa, gente, qual verdura e legume, tá? O Nutri fica feliz se você pica um tomate no prato, tá? É um legume para ele. Você tá comendo salada, tá ótimo, é melhor do que nada, né? Tem gente que pensa assim, vou no nutricionista, vou ter que comer um prato de salada. Não, às vezes você gosta de 2 legumes de 3.000. Come os 2 legumes, que tá bom, tem fibra, vai te saciar, vai evitar o excesso de alimentação, né? De preferência, come antes da refeição, porque você enche o seu estômago antes e come menos, e tende a comer menos refeição depois, né? Então, valorizem as verduras e legumes, valorizem a salada, mastiga bastante, tá? Deixa eu ver, eu ia falar, muita gente fala, né? Mas legume engorda, cenoura engorda, beterraba cozida engorda. Gente, verdura e legume é muito difícil você engordar, a menos que você coloque um bacon para cozinhar a cenoura, né? Aí a culpa é do bacon, não é da cenoura. Come verdura e legume à vontade, não tenha medo de engordar com verdura e legume. Um pé de alface tem 15 calorias, uma colher de arroz tem 150, né? Você come quantas colheres de arroz e quantos pés de alface por dia, né? Então não tenham medo de abusar da salada, da verdura, do legume. Coloca aquilo ali no prato e come, vai na fé que aquilo ali não vai te engordar e ainda vai te encher, te dar uma saciedade, uma sensação melhor no seu estômago, no seu organismo. Isso evita que você sinta fome ao longo do dia, tá? É interessante, né? Você tá falando essas orientações assim. Tem muitos pacientes que chegam assim, às vezes falam, mas eu não tô comendo quase nada. Mas o que você come? Eu como um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco disso, um pouco daquilo, tomo um suco, né? Mas eu não tiro o açúcar do meu café. Quantos cafés você toma? Umas 6 xícaras por dia, com um tanto de açúcar. Então, assim, eu acho que fica até uma dica legal, né? Que realmente buscar um atendimento com nutricionista para organizar a alimentação é importante, né? Eu tenho muitas pessoas, assim, de convivência e pacientes, etc., que falam, mas não tem como, eu já fui, não adianta. Mas, assim, são esses detalhes que às vezes tem que ser arrumados, né? Para o negócio dar certo. Não adianta... Não adianta você achar que reduzindo um pouquinho de tudo e fazer aquela dieta restritiva, assim, também, né? Tipo, vou passar fome. Vai piorar. Você vai piorar. E essas dietas muito restritivas, né? Geralmente só geram frustração. Porque a pessoa aguenta fazer isso por um pouco de tempo e depois ela vai descontar, né? Ela vai fazer um episódio compulsivo, ela vai exagerar, ela vai, né? Enfim, ficar frustrada, achar que não dá certo. Né? Vira um A ciclo. última coisa que a gente deve pensar quando se tem compulsão alimentar é em corta carboidrato, jejum intermitente, dieta cetogênica, entendeu? A última coisa que a gente tem que pensar é em restrição alimentar. O certo é pensar em reeducação alimentar, equilíbrio ao longo do dia. Mas não é só isso que eu falo no consultório. Eu falo e dou o contato da Gabriela, porque não adianta dar compulsão só fazendo dieta com o nutricionista.
né? A Sim. gente precisa ter um acompanhamento psiquiátrico, a gente precisa ter um acompanhamento psicológico, né? Porque não é o Nutri que vai resolver a falta o vazio que você está preenchendo com comida. O Nutri vai calcular a quantidade de comida suficiente para o seu metabolismo funcionar direito, Sim. né? Mas é o psicólogo e o psiquiatra que vão equilibrar aí a sua vida. Não é fácil tratar, não é uma consulta, né, Gabriela? Não é chegar lá, sentar uma vez e falar assim, estou curado da compulsão. Não é bem assim que funciona. É um trabalho demorado, mas que, se tratado, funciona muito bem e é sucesso. Eu tenho vários pacientes que foram sucesso com esse tratamento em conjunto. É equipe multidisciplinar, né? A questão alimentar. Com certeza. Gente, alimenta a gente. O que mais que a gente faz praticamente 6 vezes ao dia do que a alimentação, né? Exercício físico. Quantos exercícios físicos você faz por dia? Né? Quantas refeições você faz por dia, né? Então, a alimentação tem um espaço muito grande na nossa vida, né? Não adianta achar que você vai saber lidar com a alimentação de um dia para o outro. É tudo um processo que envolve vários profissionais para te ajudarem ali e fazer todo o processo ser sucesso no final. Com certeza, né? E igual você comentou, né, no início, às vezes vem pacientes me procurar porque querem, eu tenho compulsão alimentar, ou então, eu quero emagrecer, né? E a gente vê demais pacientes realmente procurando um profissional só. E o que você falou é essencial, da questão do tratamento multidisciplinar, né? Porque, por exemplo, tem paciente que procura só um nutricionista e aí o nutricionista mesmo vê que ele tem um quadro bulímico ou de transtorno de compulsão alimentar, tem às vezes sintomas ali depressivos, ansiosos, então a pessoa não procura uma ajuda de psicólogo, não procura uma ajuda do psiquiatra, dificilmente ela vai melhorar só com um novo protocolo alimentar, por exemplo. A mesma coisa, tem paciente que chega, eu quero um remédio para eu melhorar disso, ponto. Vamos supor, chega no psiquiatra, né? Eu quero emagrecer só com medicação, mas eu não quero fazer um exercício físico, eu não quero fazer uma reeducação alimentar, ter um acompanhamento nutricional, eu não quero um acompanhamento psicológico que vai, né, descobrir o que está acontecendo, o que está me fazendo, ter esse tipo de comportamento diante da comida mesmo, toda essa questão emocional, como que eu reajo às minhas frustrações, etc. Então, assim, cada profissional recebe, às vezes, o paciente pela primeira vez com uma queixa. Mas o tratamento multidisciplinar é o que realmente vai fazer a diferença, né? É o que a gente vai conseguir ter os melhores resultados, né? Para o paciente, assim. E não só imediatos, resultados para a vida. A longo prazo, exatamente. Porque imediato é fácil, né? De certa forma. Dependendo do caso, faz uma restrição absurda, emagrece, mas... Eu falo que toda dieta funciona. Tal dieta funciona. Funciona, gente. Toda dieta funciona. O problema é por quanto tempo ela vai funcionar. E o que vai acontecer depois que ela parar de funcionar. E até as consequências, né, Thais? Porque tem paciente, por exemplo, low carb, que eu vejo demais. Eu fiz low carb, eu fiquei ótimo. Emagreci e tal. E a pessoa vai ver, ela tá com alteração de colesterol, né? Ela tá com vários problemas, assim, até metabólicos. Por quê? Porque a gente sabe que o low carb a longo prazo é insustentável, né, para o organismo, né? Não é uma forma saudável do organismo se manter. Então, tem, né, esses exemplos também. Vai ter resultado? Vai. Mas por quanto tempo que isso também vai ser saudável, né? Isso é saudável, né? Exatamente. Inclusive, a compulsão, grande parte da compulsão vem de dieta restritiva. Você se restringiu tanto, você se proibiu tanto de comer aquilo, que quando você se vê na oportunidade de comer, uma hora explode, gente. Não tem jeito. Quando você se proíbe demais, uma hora não dá. Ou você tá triste demais, ou você tá feliz demais, ou você tá arrasado demais, ou uma pandemia assolou o mundo e você não sabe o que fazer. E aí, o que acontece? Você quer come, comer, né? Não tem jeito. Você vai viver amanhã. Entendeu? E aí você acorda no outro dia vivíssimo e pensa assim, meu Deus, o que eu fiz? Né? Com certeza. Então, a questão é saber lidar com a reeducação, né? A gente tem casos maravilhosos de sucesso aí,
que não foi com uma dietinha, que não foi com uma consulta só, que não foi com um remedinho, né? Foi envolvendo uma equipe que mudou os hábitos daquela pessoa ali, né? Com certeza. Thaís, a gente já está com uns 45 minutos mais ou menos. Tem outras perguntas que você gostaria de responder, que a gente não mencionou, que a gente tinha notado? Deixa eu ver aqui. Tem uma última que me perguntou, eu acho que a gente até já falou, mas não falou especificamente sobre ela, que foi sobre como controlar a compulsão estando dentro de casa, né? Eu falei algumas dicas, né? Assim, vou falar de um pouco da parte de orientação de técnica comportamental mesmo, né? Que a gente fala. Eu falei algumas, mas eu vou falar assim agora bem certinho. Porque aí fica, né? Até para quem chegou depois também pode pegar. Primeira coisa, não estocar alimentos calóricos, tá? Ter a rotina de alimentação, que a gente chama de mindful eating, né? Quem quiser até pesquisar um pouquinho, é bem interessante. Mas basicamente, ter essa rotina assim de você vai olhar o que você vai comer, você vai sentar, não vai mexer no celular, no computador, assistir televisão. O momento da refeição é para se alimentar. É um momento vai só mastigar disso. com atenção, sentir o sabor Exatamente. de cada alimento. Não mistura tudo e coloca tudo na boca. Até visualizar o seu prato, montar o seu prato de uma forma bonita, analisar, comer com calma, né? Para você sentir saciedade, não beber o líquido junto, igual você explicou a questão das papilas, porque você também vai se sentir saciado antes, né? Outra coisa que é importante, gente, que eu acho que é importante frisar, é a questão assim, que eu falei um pouco mais cedo, do 8 ou 80. Porque se você tem muita restrição, por exemplo, eu me proíbo de comer doce. No dia que você comer, você vai comer mais do que se você não tivesse feito essa proibição. Porque você vai descontar. Então, a gente fala que não precisa ser 8 ou 80, não precisa ter um alimento, por exemplo, proibido. Né? A gente brinca muito lá no ambulatório assim, por exemplo. Eu gosto muito de pizza. Então, pede uma pizza pequena. Né? Por exemplo, mora 4 pessoas, pede uma de 8, cada um come 2, ponto. Não precisa pedir, né, tipo, 10 pizzas. Ou se você mora sozinho, não precisa pedir a gigante porque compensa mais. Porque tá compensando pra quê? Pra você engordar, pra você depois se sentir péssimo, culpado. Pede a pequenininha mesmo, brotinho. Você vai comer o que você gosta, né? Você vai ficar feliz porque é um alimento que você tem essa questão emocional também. Mas você não vai engordar porque comeu 8 pedaços de pizza, sendo que você podia ter comido 2, você ia ficar saciado, né? O gosto que você sente muito com 2 ou com 8, às vezes até melhor com 2, que você degusta melhor, você aproveita melhor. Aproveita mais, né? Com 8, quando você chega no 8º pedaço, você fala assim, nossa, eu comi a pizza inteira e nem sei o que eu comi. Né? Com certeza, né? E assim, comer alguns alimentos que eu acho que você vai poder até falar melhor do que eu, por exemplo, frutas, outros alimentos que geralmente enganam assim, o corpo no sentido assim, é um açúcar, então mata a vontade, mas não vai te dar tanto o mesmo ganho calórico, né? Por exemplo, de um doce. E outra coisa que eu sempre falo, você quer um doce? Come um doce pequeno, né? Compre uma barrinha de chocolate, compre um bombom, ou aquele doce que você gosta, versão mini. Não precisa comprar 5 barras de chocolate e comer as 5, né? Essa questão de ter muito acesso. Né? E eu acho que tem sempre um processo também. Eu preciso comer isso agora? Eu quero isso agora? Né? Então, assim, eu quero isso agora ou eu tô nervosa com alguma situação que eu vou repensar, que eu vou respirar fundo, né? Então, assim, isso também é bem interessante. Eu tô com fome ou eu tô com vontade de comer isso aqui? Sim. Né? Com certeza. Também. Né? Pessoal, outra coisa que ajuda muito também é castanha, fruta seca, porque a fruta seca é docinha, uva passa é docinha, damasco, tâmara, né? Castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, pasta de amendoim integral, né? Comer nos lanchinhos, né? Você não precisa fazer 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar. Não, você faz um lanche ali entre o café da manhã e o seu almoço, né? Pica uma banana, coloca uma colher de pasta de amendoim, joga canela e põe no micro-ondas, fica delicioso. É um lanchão gostoso ali que você pode fazer na parte da manhã, né? Que vai te deixar saciado, você vai ingerir proteína, você vai ingerir carboidrato da forma complexa, você vai ingerir lipídios essenciais para a sua saúde, que são os lipídios bons, né?
Então, assim, não faça só 3 refeições por dia. Não espera ficar com fome para comer. Porque o ficar com fome para comer vai te exigir toda aquela sensação de prazer, de comer rápido, de querer comer depressa para saciar a fome, né? Isso pode desencadear que você coma mais do que deveria. Então, faça lanches, né? Faz um lanchinho da tarde. Se você janta tarde, faz 2 lanches entre a tarde e a noite, né? Não precisa deixar de jantar, né? Tem gente que fala, eu vou parar de jantar para emagrecer. Aí troca, às vezes a janta dele era um prato de salada com carne, aí ele troca por um sanduíche natural que é salada, carne e pão. Né? Às vezes ele não comia carboidrato na janta e aí ele come no pão, né? Então, assim, e não se proíba, porque se proibir é a pior parte e que é quando a gente vai para o risco ali de desencadear uma compulsão, né? O se proibir. Com certeza. E eu acho que se planejar também, né? Se planejar. Porque se você, igual você falou, se eu for ver o que eu vou comer só quando eu estiver faminto, provavelmente eu vou comer mal, né? Eu vou comer a primeira coisa que eu ver pela frente, que geralmente é coisa pronta, processada, que é mais fácil, né? É o que está mais disponível, geralmente. Então, se você planejar suas refeições, né? Isso facilita muito também. Principalmente agora que a gente está num período assim, não tem restaurante, né? Não tem, né? Tá um pouquinho mais complicado. Assim, às vezes quem tá saindo tem que levar alguma coisa. Então, você se planejar ajuda muito. Com certeza. Procura receita. Agora tá com um tempo maior, né? A gente tem que ficar de home office. Aí o tempo que você tá ali no Facebook, procura uma receitinha saudável, fit pra você fazer, né? Com certeza. Em casa, testa receitas que você acha que vão fazer bem pra você. Você gasta aquele tempo ali se distraindo, né? Quando você vê, você perdeu a vontade de comer muito, você sentiu um prazer e tá comendo uma coisa saudável, né? Com certeza. iFood, alguém escreveu iFood ali. iFood tem opção saudável também, né? A gente acha que iFood não é saudável, iFood tem ótimas opções. De verdade, é só você procurar, né? É só ter boa vontade para procurar, né? Porque comida de verdade tem em todo lugar. A gente só tem que saber olhar e constatar que existe, né? E deixar a lei do menor esforço um pouco de lado ali, porque a lei do menor esforço faz com que a gente procure o mais fácil, o mais cômodo, com certeza, né? O processado, né? Que é o nosso inimigo aí durante a pandemia, né? Sim. Eu acho que uma coisa importante de deixar também, assim, antes da gente encerrar, é assim, quando procurar ajuda, né? Eu acho que sempre que você perde a capacidade de decidir entre comer ou não comer alguma coisa, quando você vira refém da comida, né? Você não tá mais naquela capacidade de decidir o que é que você vai comer, qual que é o seu padrão de alimentação, provavelmente está na hora de você procurar uma ajuda profissional, né? Seja psicológica, nutricional, psiquiátrica, né? Quando você deixa de fazer alguma coisa importante e vê que a outra coisa que você está fazendo está atrapalhando a sua vida, você vai, não é por aí. Vou procurar ajuda, né? Com certeza. Bom, eu acho que nosso recado era esse, né, Gabriela? Com certeza. Acho que foi dado, né? Antes que acabe. Pessoal, muito obrigada pela presença, tá? Fico muito feliz por todos estarem aí até agora. Gabriela, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado, Thaís. Foi joia. Foi ótimo. Espero que o pessoal tenha gostado bastante. Eu gostei, aprendi várias coisas. Também aprendi demais aqui. Pessoal, muito obrigada. Vai ficar salvo, né, Gabriela? Isso, eu vou salvar e depois eu vou até te enviar um linkzinho que você consegue pôr até no seu também, se você quiser. Tá? Ai, ótimo. Não, então mas eu vou salvar já de uma vez no meu e aí vai estar disponível para quem quiser assistir depois, quem quiser ver o início, se alguém tiver perdido, tá bom? Não, tá bom. Pessoal, então uma boa noite, boa semana para vocês e foi um prazer estar aqui com vocês e com você, Gabriela. Beijo, com você também, prazer, gente, boa noite. Boa noite.